Oi, gente, tudo bem com vocês? Tenho algo para compartilhar com vocês. Hoje pela manhã eu estava me maquiando e aí eu tive alguns insights. Quem me acompanha por aqui já deve ter percebido que eu estou falando muito sobre questões que têm a ver com a nossa criança interior. Eu não estou martelando nessa tecla aleatoriamente, ou porque eu fiz um curso de formação e tá tudo resolvido, quero tratar como se fosse algo superficial. Enfim, eu tô falando sobre a minha história, tô falando sobre a minha vida, tô compartilhando com vocês dores que eu já identifiquei, coisas que eu já trabalhei em terapia, já ganhei consciência e coisas que ainda eu preciso elaborar. Quando eu tava me maquiando hoje, como eu tava falando para vocês, eu me lembrei de um episódio da minha infância, onde a palavra bastardo, filho bastardo, teve grande peso num período. E hoje, pensando em tudo que aconteceu e a minha luta com a acne, mesmo depois dos 40 anos, e já investiguei vários fatores, estudei alimentação, usei tudo que se possa imaginar. Mesmo assim, eu ainda estou me escondendo. E o que isso tem a ver com a questão do filho bastardo? Não sei se vocês sabem, mas eu sou filha de um segundo casamento, relacionamento do meu pai que ele teve, mas ele era bígamo, então ele tinha essas duas famílias. E durante toda a minha infância, a gente era meio que escondidos da sociedade. Então, essa informação ficou registrada nas minhas células, de que a gente tinha que se esconder. E aí, depois disso, ao longo da minha vida, hoje eu compreendo que por muitos momentos eu sempre quis me esconder. Não sei se vocês sabem, eu sou jornalista, minha primeira formação, e eu sempre tive extrema dificuldade de pegar o microfone, de fazer vídeo, de fazer reportagem. Eu sempre preferi ficar atrás, nos bastidores. Essa sempre foi a minha maior dificuldade no jornalismo. Eis que me deparo num outro movimento da vida, numa outra profissão de terapeuta, e aí tem que olhar para esses medos e superar essas dores e traumas. E para mim ainda continua sendo um grande desafio. Cada vídeo que eu gravo para vocês, eu sinto uma extrema dificuldade de aprovação. Eu sempre acho que não tá bom o suficiente, eu sempre acho que não tá perfeito. Às vezes eu gravo uma vez só e vai, às vezes eu tenho que gravar muitas vezes e eu ainda acho que não tá bom e eu nem publico. Mas o que isso tem a ver com toda a minha história? É a programação que existe dentro de mim. É uma informação de se esconder, de estar escondido. É algo que fez com que a minha constituição tivesse esse perfil. E me lembro também de uma terapia que eu fiz, terapia facial mesmo, né, de estética. E dentro de um momento, eu tinha algumas marcas de expressão aqui, e a fono, ela tinha esse olhar muito mais integrativo, né, e também tinha um certo conhecimento sistêmico, e ela
falou que para mim existia essa informação de que era proibido se manifestar. É como se eu não tivesse permissão para falar. Então eu sempre estava reforçando essa marca aqui. Eu não tenho permissão para falar. Quando ela me falou aquilo, no atendimento sobre estética natural, aquilo chegou para mim com muita força. E aí eu me lembrei do projeto da minha árvore familiar, que eu tinha feito alguns meses antes, e fui ler algo bem curioso da história da minha família, de segredos, né, de ancestralidade de judeus, que, enfim, que eles precisavam se proteger e usavam de algumas formas, inclusive casando entre si, por questões de sobrenome, né, para não serem expostos. Então aquilo para mim foi algo muito surpreendente, porque realmente eu continuei representando de alguma forma essa informação que tinha no meu sistema familiar. E aí a vida vai trazer pessoas e situações de acordo com aquilo que a gente precisa elaborar. Então, um medo de aparecer, um medo de ser julgado, o medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado, tudo isso vai se acumulando ao longo dos anos. E isso vai trazendo muita angústia, porque a gente não consegue identificar onde que está essa origem, né, dessa questão. Então, por mais que eu esteja ainda mergulhado nesse universo terapêutico, seja com constelação familiar sistêmica, seja com psicanálise, seja com limpezas energéticas, espirituais, regressão, o que quer que seja, eu ainda me deparo com movimentos que fazem eu olhar para essas dores. Porque tudo que acontece nessa primeira fase da nossa primeira infância fica registrado no nosso corpo, nas nossas células. Então, quando eu fico falando ali nos vídeos de curar a criança interior, eu não estou falando algo surreal, algo que é da boca para fora, algo que eu li num livro, que eu vi num vídeo. Eu estou falando da minha própria vida, de tudo que eu estou tendo ainda que elaborar. E a dificuldade que isso traz, a angústia que isso muitas vezes traz. Então, por mais que eu tenha 2 irmãs, né, de pai e mãe, essa dificuldade é minha. Elas lidaram de forma diferente com aquilo que aconteceu. Elas têm outras questões para elaborar, mas eu levantei a mão para essa questão. E isso para mim também foi sendo trazido, digamos assim, respostas, né, insights, ao longo de todo esse processo de autoconhecimento e terapêutico que eu venho fazendo. Por exemplo, muitas vezes quando eu apanhava, quando era criança, eu não chorava, eu engolia o choro. Só que aquilo lá chegou uma hora que explodiu, né? Quando a gente vai olhar para a psicossomática das coisas, nossos órgãos, nosso sistema, ele tem um jeito de lidar com as nossas emoções. Então, eu desenvolvi herpes quando era criança, episódios muito complicados. E depois eu fui entender, há pouco tempo, que era toda aquela raiva que eu suprimia dentro de mim, onde que ela ia pro fígado, né? Então, herpes tem muita relação com a emoção, né, do fígado. E só que hoje eu compreendo que não se pode mais estocar, que não se pode mais guardar, que não se pode mais suprimir as emoções. Mas até chegar nesse entendimento foi uma longa caminhada. Então, hoje, olhando para tudo isso,
eu percebo o quanto me fez mal eu não compreender essas dores todas que estavam startando, né, na minha vida adulta, porque até então a gente não tem muita consciência, né? E é essa consciência que em cada postzinho que eu faço, que em cada vídeo que eu gravo, eu tento de alguma forma chegar para alguém essa informação. E se essa dor se conectar com a sua dor, é porque tem algo que a gente pode trabalhar, né? Em terapia, ou seja, da forma que for. Mas que isso comece a startar pequenos movimentos em cada um para que busquem ajuda. Então, a gente tem uma vida só, né? Não faz sentido a gente ficar dando murro em ponta de faca até quando? Se a gente tem hoje tantas ferramentas, tantas terapias específicas que podem nos ajudar, por que não utilizar? Às vezes a gente se identifica mais com uma, às vezes mais com a outra, às vezes a gente se identifica mais com o profissional que está ali, nem tanto com a terapia, mas o jeito que ele faz, o jeito que ele fala, o jeito que ele te acolhe, você sente essa conexão e é isso que importa. Mas o que não dá é para abrir mão de buscar ajuda, abrir mão do seu autoconhecimento, abrir mão de todas essas possibilidades que tem, né? Hoje tantas ferramentas disponíveis online ou, né, presencialmente. Tem gente que gosta muito mais do presencial. Mas tem muita possibilidade da gente se tratar, da gente se curar, da gente olhar, porque se eu não resolvo isso aqui em mim, eu vou acabar comprometendo todas as pessoas que convivem comigo, porque se eu não tô bem, eu não vou estar numa frequência legal com as pessoas que estão convivendo comigo, com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus familiares. E não dá mais para protelar, a gente está vivendo esse movimento de transformação, de cura do próprio planeta, e a gente não tem mais tempo. A hora chegou, a gente já foi preparado. A gente precisa agora fazer o que tem que ser feito e buscar ajuda. Ficar se lamentando não vai trazer nenhum movimento de solução, pelo contrário, só vai fazer com que você baixe mais ainda a sua frequência. E aí, aquilo que eu bato sempre na tecla, a vida vai te trazer mais do mesmo até que você entenda o que isso está querendo te mostrar, o que essa situação, essa pessoa está te trazendo. E aí a gente assume a nossa postura também perante a nossa vida, as nossas responsabilidades. E a gente percebe que a culpa nunca é do outro. É o que tem em mim que fez com que eu sintonizasse com essa situação, com essa pessoa que me trouxe de novo tudo isso que eu não queria ver e que de novo eu vou ter que olhar para isso. Então não é que a vida é ruim, que Deus é ruim, que não sei o quê. Estar vivo, é experienciar tudo isso e resolver e aprender a lidar com todas essas dores. Então, não se trata de dar um conselho. Só queria compartilhar com vocês essa angústia que vem do nada, esse medo que vem do nada, essa dor que vem do nada. Nunca vem do nada. Ela tá querendo te mostrar algo. E às vezes a gente percebe do nada que essa situação que chegou para você, que você não tá conseguindo lidar direito, faz parte da sua história. Aí você assume a sua postura diante da vida. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que lidar? E a culpa nunca é do outro. Fui eu que sintonizei com essa situação. Aí a gente até é capaz de agradecer outra pessoa
que às vezes nos causa tanta dor, porque a gente entende que ela trouxe algo de acordo com aquilo que eu preciso elaborar. Mas essa postura, às vezes, demora a chegar, né? Porque é uma postura de adulto, assumir as responsabilidades. Ter que lidar com elas, né? É difícil. E às vezes a gente ainda tá muito na dor enraizada da nossa criança interior. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do avô, a culpa é do tio, a culpa é daquele abuso, ninguém me protegeu, onde que já se viu, ninguém me enxergou, todos me abandonaram. E isso se reflete na sua vida adulta. Então, vou sintonizar com pessoas que continuam me humilhando, continuam me rejeitando, continuam me machucando, me abusando, às vezes lá no trabalho, relações abusivas com o chefe, relações abusivas com parceiros. São diferentes formas de abuso, mas relacionados com aquela primeira sementinha que aconteceu lá. Naquele momento específico onde tudo foi gerado, onde tudo começou. Mas a gente precisa entender o nosso próprio processo, ter noção do nosso processo de autoconhecimento, para que a gente entenda essas situações todas adversas que vão acontecendo. Senão a gente fica num movimento de dor o tempo todo. E não faz sentido. Chega uma hora que é melhor desistir. Se fosse assim tão simples, né? É algo bem de criança birrenta, né? Não deu certo, vou pegar os meus brinquedos e vou embora, não brinco mais. Se não for assim, eu não quero. Só quero se for assim do meu jeito. Bem na criança birrenta e teimosa, né? E eu não tô falando novamente de ninguém, tô falando de mim mesma. Mas também de muitas situações que já chegaram para mim, atendimentos, que é muito claro esse processo, né? Então, chega, né? Tá na hora da gente assumir essa posição, esse posicionamento, essa atitude, de lidar com aquilo que a gente precisa lidar. Muitas vezes a gente não dá conta sozinho, então busque ajuda, busque pessoas que você possa confiar realmente, porque às vezes a gente experimenta uma terapia, uma técnica específica e a gente fica no raso, a gente não se conecta, a gente abandona o tratamento, a gente acha que não foi acolhido como gostaria, mas não desista. Busque ajuda de alguém que você se conecte, de alguém que você sinta confiança, que você perceba que vai segurar na sua mão e vamos olhar junto. Eu tô com você até quando precisar, sem codependência nenhuma. A gente acompanha por um trecho até que a pessoa consiga lidar com tudo aquilo que tem ali para lidar. Existem muitas terapias que ficam muito no superficial. Então eu entendo completamente, assim, algumas pessoas que falam que isso não funciona mesmo, isso não é pra mim, eu dou conta de lidar comigo, ou não tem problema, tá tudo certo na minha vida, não preciso de terapia. Aí você vai olhar o dia a dia da pessoa, tá tudo uma bagunça. Não sabe lidar nem com as emoções na relação com os filhos que são crianças. Como que pode estar tudo bem se eu me comporto igual ao meu filho criança? Sem contar lá na empresa, no trabalho, na profissão, com o chefe, nas relações familiares. Eu não aceito, eu critico, eu quero que seja assim, senão não concordo e eu tô fora.
prefiro me afastar. Se afastar é mais saudável, porque eu li lá na internet que algumas relações são muito doentias, então eu preciso me poupar, me preservar. Gente, por favor, né? De novo, isso não é coisa de adulto. E esperar que na outra vida vai tudo se resolver, também não adianta nada. Porque a gente tá aqui vivendo uma experiência pra gente elaborar tudo isso. Se eu não resolver aqui, se eu não elaborar, dependendo, obviamente, da sua crença, eu vou trazer de novo o mesmo padrão. Às vezes eu vou sintonizar e me conectar novamente com esse sistema familiar. E aí? Como é que vai ser? Então a gente não tem muita opção, na verdade. A opção que a gente tem é de buscar o autoconhecimento, de entender esses gatilhos, dessas dores, desses traumas, o porquê que de novo eu não consigo sair disso, porquê que de novo eu me conectei, parece que só mudou o nome, parece que é a mesma pessoa, parece que de novo estão me escondendo, parece que de novo querem me esconder. E de novo eu estou falando de mim. Filho bastardo, né? Tem que ser escondido. Só que eu tenho que ir lá, ó, na origem dessa dor, para entendê-la, ressignificá-la, curar e transmutar isso. Porque senão a vida vai me trazer de novo alguém que quer me esconder. E aí eu também vou querer me esconder. Assim como eu fiz por muito tempo. Josi, mas por que você não grava vídeos? Não consigo. Eu travo. Parece que eu tenho todo o conhecimento, mas chega na hora, liga a câmera, tudo some. Isso era uma trava minha. E ainda por muitos momentos ainda é uma trava minha. Mas à medida que eu fui me trabalhando, me conhecendo, eu fui entendendo a origem dessa trava. E como eu falei antes, hoje startou um novo gatilho nessa caixinha de dores, horrores e amores, de tudo aquilo que eu preciso elaborar ainda. E aí? Se esconder não é mais uma opção para mim. Talvez isso não faça sentido nenhum para alguns de vocês. Talvez isso faça. E se fizer sentido para uma pessoa que seja, eu já vou me sentir satisfeita. Porque a gente precisa se conectar com o humano que há no outro. Não com diálogo superficial, uma técnica só para vender. A conexão tem que ser humana, de uma dor que existe aqui ou que já existiu, algo que eu já entendi, que eu já andei um trecho desse caminho, que eu já elaborei. Então, por isso eu consigo dar a mão e ajudar, porque eu sei do que você está falando, porque eu também passei por isso, porque eu também muitas vezes passo. Então, quando a pessoa vem e fala algo, eu sei que aquilo é genuíno, que é verdadeiro, que é real. Mas eu também sei que é possível sair daí. Eu também sei que é possível transmutar. Só que fechar os olhos e fugir dessas dores não resolve nada. É como se eu fizesse uma faxina e empurrasse tudo debaixo do tapete. Não quero olhar para isso, não. Tranco aqui nessa gaveta. Ah, não dou conta. Mas a sujeira tá lá. Uma hora eu vou ter que levantar esse tapete e sacudir essa poeira
Só que isso vai irritar os olhos, vai me incomodar, vai fugir do meu controle, pode ser que isso se espalhe, atinja outras pessoas. Eu não tô preparado para isso. Mas isso não é uma opção. Continua ali. E de novo. E de novo. E cada vez mais vai aumentando. Difícil, né? Eu sei que é difícil. Lembra da coragem, do vídeo da coragem? Agir com o coração. E às vezes a gente não dá conta sozinho. A gente precisa de ajuda. Então, tá na hora de olhar para todas essas dores. Não dá mais para fugir. Chega um momento que a gente tenta desesperadamente, todas as opções começam a se fechar, porque a gente não tem mais opção. Aquilo tá tão latente que não tem mais outra opção, a não ser olhar para aquela dor, olhar para aquilo tudo que eu não tô conseguindo lidar, que eu não tô conseguindo resolver. É o aprendizado. Estar vivo é uma experiência de cura e aprendizado. A gente tá aqui só para isso. Se a gente consegue curar e aprender com todas essas experiências, a gente vai ter aquilo que a gente busca, que todos nós buscamos, a felicidade. Estamos aqui para isso, né? Curar nossas dores e sermos felizes. Sem carregar nada que não é nosso. Cada um com a sua cruz. Não é assim, né? Que a gente aprende. E que Deus não dá uma cruz se eu não consigo carregá-la. É de acordo com aquilo que eu dou conta. É de acordo com o que eu me propus também vir aqui e elaborar. Por mais que eu tenha esquecido durante a minha caminhada. É isso. Espero que possa ter ajudado de alguma forma essa mensagem, esse compartilhar, que também é meu, mas é seu. E se você precisar de ajuda para elaborar tudo isso, né? Estou sempre disponível. Beijinhos para todos vocês.